Muito bem, eu quero trazer a vocês um pequeno resumo daquilo que nós estudamos até agora. Mas antes eu quero fazer uma observação a vocês. No que diz respeito ao trato do curso de escatologia, a palavra escatós traz o sentido de fim, final, últimas, né? Últimas coisas. Logia é o campo onde você estuda, né? Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, tá bom? Quando nós tratamos do curso de escatologia, é importante que os irmãos saibam que existem algumas escolas de interpretação das últimas coisas, ok? Há pelo menos 4 escolas que estudam a doutrina das últimas coisas. A primeira escola, ela se chama preterismo. É uma escola de hermenêutica. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Ou seja, quando nós nos debruçamos para estudar as últimas coisas, a escatós, a escatologia, nós precisamos de um sistema de interpretação. E essa escola é uma dessas escolas que se usa para interpretar o Apocalipse, as últimas coisas. Então é o preterismo, é uma escola. Uma segunda escola é chamada idealismo. Uma terceira escola é chamada historicismo. E uma quarta escola é chamada futurismo. Então nós temos 4 escolas principais da interpretação da escatologia, da doutrina das últimas coisas. Eu vou repetir: preterismo, idealismo, historicismo e futurismo. Essas 4 escolas, elas estão presentes na interpretação usada pelas mais diversas denominações evangélicas e também católicas. Tá bom? Deixe-me dar, de modo sucinto, o que significa cada uma dessas escolas, que são sistemas de hermenêutica. E recapitulando, hermenêutica é a ciência da interpretação. No preterismo, a primeira escola que eu mencionei a vocês, entende o seguinte, que todo o conteúdo do livro do Apocalipse já se cumpriu. Ou seja, é passado. Por isso, preterismo, pretérito, é passado. Ou seja, tudo que está no livro do Apocalipse aconteceu no primeiro século. Ou seja, nada do que está escrito no Apocalipse é para os dias de hoje ou para o futuro, tá bom? Essa é uma escola chamada preterismo. A segunda escola, ela se chama idealismo. Idealismo. Nessa escola de interpretação, nessa ciência da interpretação, nessa hermenêutica, o Apocalipse ele não tem um cumprimento real, histórico ou profético. Ele é simbólico. Ele deve ser entendido de maneira simbólica. Ou seja, ele acontece de maneira espiritual. Então, tudo aquilo que está escrito nos 22 capítulos do livro do Apocalipse, ele não vai acontecer de modo literal, de modo real. Ele é simbólico. Por isso ele se chama idealismo. É uma segunda escola. Algumas denominações usam esse sistema para interpretar o Apocalipse, tá bom? Um terceiro sistema que foi mencionado a vocês, ele se chama historicismo. Ou seja, o Apocalipse ele está se cumprindo. Uma parte se cumpriu, mas outras partes estão se cumprindo. Ou seja, ele vai se cumprir ao longo da história. A igreja participa do Apocalipse, como também os povos do futuro, tá bom? Por isso chama historicismo. É história, ele vai se desenrolar ao longo da história. Então o Apocalipse se cumpriu, está cumprindo e cumprirá, tá bom? Existe uma quarta escola de interpretação, é chamado futurismo. Essa escola entende que os eventos do Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 4, é futuro. Capítulo 1, 2 e 3 é passado ou é atual, né? 1, 2 e 3 é atual, mas a partir do capítulo 4
até o capítulo 22 é futuro, por isso, futurismo. Então, recapitulando a vocês, existem 4 escolas existentes que são sistemas de hermenêutica. Esses sistemas é usado para se interpretar o livro do Apocalipse e o estudo das últimas coisas, tá bom? São 4 escolas: idealismo, preterismo, idealismo, historicismo e futurismo. As igrejas batistas, no geral, elas usam o sistema número 4, que é o futurismo. Então, nós entendemos o livro do Apocalipse do seguinte modo: o capítulo 1, 2 e 3 é história, mas a partir do capítulo 4 ele é futuro. Mas não é o único sistema, tá, gente? Então, talvez, se você tiver, por exemplo, na igreja presbiteriana, ou na igreja metodista, ou na igreja luterana, ou na igreja quadrangular, ou Assembleia de Deus, você vai ver noções diferentes do mesmo texto. Isso não está no campo das heresias. Não, heresia seria doutrina falsa. São sistemas de se entender profecias, tá bom? Então nós, os batistas, principalmente os batistas regulares, eles adotam um sistema futurista. Inclusive, não sei se você já ouviu falar em um sistema teológico chamado... Esse sistema se chama dispensacionalismo. Né? Os batistas eles usam um sistema teológico chamado dispensacionalismo, que é um sistema que organiza a Bíblia. Não é o único. Existe, por exemplo, o sistema adotado pelas igrejas presbiterianas, que é um sistema chamado aliancismo. É um sistema teológico. É a forma como se organiza a Bíblia. Nós adotamos o sistema dispensacionalista. Isso significa que no sistema dispensacionalista, nós usamos a hermenêutica futurista. Então nós entendemos que Deus trata com a humanidade por dispensações, e no que diz respeito ao futuro, nós usamos o sistema de hermenêutica futurista. Eu estou mencionando isso agora para vocês, para ir já preparando o seu conhecimento, a sua capacidade de articular o conteúdo, que nós vamos entrar em alguns termos que são termos técnicos, mas esses termos facilitam a sua compreensão. Tá bom, gente? Então o que eu falei hoje? Eu falei que existem 4 escolas de interpretação de escatologia, ou a interpretação do Apocalipse. 4 escolas: preterismo, idealismo, historicismo e futurismo. 4 escolas. E eu falei para vocês que existem 2 principais sistemas teológicos: o dispensacionalismo e o aliancismo. Os batistas, eles são dispensacionalistas e futuristas. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Na próxima aula nós nos encontraremos e eu darei sequência nessa linha do tempo cronológica. Tá bom? Deus abençoe vocês.